Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso 24º episódio da aula aberta no nosso portal e aí da UniACB, da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Hoje estamos aqui nessa bicentenária casa, 214 anos de história, né? A primeira casa de empresários da Península Ibérica e das Américas, a nossa Associação Comercial da Bahia, que surgiu lá em 1811, né, com Dom João VI ainda, no tempo do Império. Então, grandes transformações ocorreram nas mesas, nos recintos desse palácio, que está, desde então, no mesmo local, uma coisa que é difícil Sim, de se ter, né, no nosso Brasil, um país relativamente recente, né, apenas 500 e poucos anos, mas com uma casa que está ali entre é, uma entidade que, junto com grandes outras instituições brasileiras, surgiram mais ou menos na mesma época, como o Banco do Brasil, os Correios, né? E que facilitou muito, mas só que Correios e Banco do Brasil, né, uma iniciativa, né, do próprio Império, e a Casa do Empresário, uma iniciativa dos empresários na defesa dos interesses desse público tão importante e tão plural, porque a Associação Comercial da Bahia, amigos convidados que eu vou apresentar daqui a pouco, é uma entidade que, apesar de ter o nome comercial, mas atende a CNPJs, quaisquer que sejam, e também aqueles que ainda não têm CNPJ, os informais, e as pessoas físicas interessadas em abrir uma empresa, em empreender, em se desenvolver empresarialmente. Hoje aqui, tendo o prazer de estar ao lado de dois grandes e velhos amigos, Luiz Henrique Amaral e Márcio Moraes Maia, né? Vocês devem estar aí achando estranho o Moraes Maia, mas é o nome do meio que ele pouco usa, esse jequiéense ilustre, né, com que eu tive o prazer de trabalhar durante alguns bons anos ainda lá no Sistema Sebrae. Então, queria primeiro apresentá-los aqui, o Luiz Henrique, que é advogado, né, dirigente foi dirigente durante alguns anos, não só da Abrazel Bahia, mas também da Abrazel Nacional, né? O homem lembro. que, entre outras coisas, elaborou, né, o conceito do Festival Brasil Sabor, né, que hoje é um dos maiores, ou se não o maior festival gastronômico do país, né, e é sócio de meu querido Márcio Maia, né, na Food Hub Solutions, né, são sócios fundadores, né, que a gente vai daqui a pouco saber o que é que se trata essa instituição, essa empresa, né, esse conceito, né, e Márcio Maia, né, que começou lá na CDL de Jequié, tem uma foto irreconhecível de Márcio, devia ter seus 16, 17 anos, né, um pouco mais, mas presidente da CDL de Jequié, né, foi diretor da FCDL, da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas daqui do estado da Bahia, né, consultor de muitos anos na área de varejo, foi uma das pessoas que desenvolveu, né, junto comigo, o projeto Varejo Vivo, né, como consultor, né, como alguém que estava ali junto, trabalhando também metodologia de shopping a céu aberto, quando a gente começou a estar trabalhando de forma de desenvolvimento territorial para o setor de comércio e serviço. E aí, falando um pouquinho de vocês, eu queria que vocês se apresentassem um pouco mais. Primeiro, Luiz Henrique. Muito obrigado desde já pelo convite. E a grande sinalização que você fez nessa abertura é a grande tônica da nossa presença aqui hoje, que é esse profundo respeito ao local que nós estamos, à sua história, ao seu conteúdo.
e toda essa transformação recente que ela vem passando, que é muito importante ser sinalizada, porque em tempos onde esse desafio do associativismo, da união, dessa questão toda, é muito, cada vez mais necessária e presente, e a gente entende e vê com muita clareza esse movimento, desde com o nosso presidente Paulo, agora com Isabela, e que nessa mesma jornada que é como você colocou, a associação comercial, o comércio, porque naquele momento tudo que era empresa era dita como um comércio, Até pouco tempo, viu, né? Luiz? Isso. Eu vou Então, abrir um comércio, né? isso, Mas às vezes exatamente. era uma empresa de serviço ou uma Isso. pequena indústria. Então, né, exatamente pela longevidade, né, atualizar esse termo, porque contextualizadamente ele era totalmente pertinente até o Estão. Mas é muito importante se falar isso, porque a gente, às vezes, pelo olhar superficial, possa imaginar que ela está restrita Sim, a um segmento, a um setor, quando não é. E é essa amplitude que faz isso. E, mais uma vez, uma colocação dessa importância que você também citou, e me perdoe ser redundante, porque eu acredito que é importante. muito importante para que a gente entenda aquilo que a gente fala o tempo inteiro, que é o que nos move, que é o propósito, né? É entender que você está falando de uma casa, de uma iniciativa não Sim, governamental, não de um Estado, sim. mas de uma sociedade civil organizada, Muitas vezes para se proteger do próprio Estado, na verdade, né? necessariamente por esse princípio, porque geralmente, infelizmente, né, é uma máxima do Uhum, associativismo, né, é que a gente, nos grandes momentos de problema e dificuldade, são as horas que nós nos unimos uhum. para entender essa força, essa construção. Então, você imagina nesses estudos o que, se hoje já temos um grau de dificuldade de mobilizar pessoas, empresários, empreendedores em torno de uma causa comum, imagine isso naquele período do nascimento dessa casa, Sim, né? Era um desafio muito maior para aquele que colocava a cara nesse processo, que chamava isso à tônica, e aí você está falando como você trouxe. Nós não estamos falando só da Bahia, de Salvador, é das Américas e Ibérica. Ou seja, nós estamos falando de um contexto histórico, de uma dimensão quase que global, com expressões, né, muito mais amplas do que tudo isso. E se a gente fala em português, em baianês, claro, né, dar testa ao rei, era muito mais complexo e complicado do que é hoje do ponto de vista de sobrevivência física. Né? Então você tinha momentos, ou seja, o grau de dificuldade era muito maior, o que faz com que todo esse nascedouro do associativismo aqui seja de uma representatividade muito forte e da nossa responsabilidade de manter essa coisa ativada e colocada. Então, nesse caminho é o que nos torna presentes aqui hoje, porque a gente também milita nessa área associativista há muitos anos e entende esse processo como um processo muito assim a ser conquistado. Ele tem uma lógica muito clara, mas é uma lógica que de execução prática do dia a dia é difícil. Porque qual é a lógica? É claro que se nós estamos unidos, nós somos mais fortes. É a essência do raciocínio. Só que a gente ter uma união real, ela não é tão simples quanto aparece. Né? Então, nosso desafio é exatamente essas construções coletivas para se mostrar que a gente tem união, e isso é pragmatismo, inclusive. Né? A gente tem uma tendência muito, muito forte de discutir nos ambientes empresariais, e que eu tive a oportunidade aqui também, em outro bate-papo com o Paulo Cavalcante, para também falar sobre isso. Né? A construção, e aqui também está meu amigo e irmão, que foi material de construção que o colocou nesse caminho empresarial da liderança associativista. O momento de construir é um momento sempre muito mais complexo e demorado, né? Porque você vai construir uma casa, você faz a fundação, você vai fazendo etapa, vai subindo parede, vai subindo telhado, vai fazer até que se forma. Para destruir é segundos. sim. É a mesma coisa no segmento da gente, na construção de ser. Construção de resultados pragmáticos não são do piscar de olhos nem do estalar de dedos. E graças a Deus que não são assim, porque ele poderia ser, se ele for um estalar de dedos, ele seria qualquer coisa, a qualquer instante, ao sabor daquele que estivesse governando. Uhum. Então, essa construção sempre é uma construção muito mais complexa e a destruição não. Ela é imediata, de impactos imediatos. Então, e o empresário, por si só, pela natureza do empreendedor, ele busca respostas imediatas, ou próximas, ou rápidas, ou aquela que ele pode implementar naquele instante.
Só que se não entender essa construção, que ela é mais complexa, um pouco mais demorada, e os times, né, os ciclos de negócios são diferentes, pode gerar o que gera um pouco desse distanciamento por encontrar. Pois é muita conversa e pouca Uhum. solução. Quando na verdade a solução só vem porque existiu a conversa. Né? Eu gosto muito de uma analogia que eu brinco, que você fala, né, todo mundo quando você fala assim, ah, mas eu sou muito matemático, né? Eu acredito na ciência exata porque é preto no branco ou a 0 ou 1. Eu digo, tá certo, só que você não pode deixar de levar em consideração que o 0 ou 1 também é uma construção de abstração, porque ela não existe. Uhum. Perfeito, Ela não é tangível. Né? perfeito. Então, a sua base de tudo aquilo que é pragmático e executando e material tem um princípio também do campo das ideias. Então, é importante se colocar isso, porque às vezes se distancia e fica nesse afã cada vez maior. Então, é por aí os desafios que nós estamos. Perfeito. Márcio, e na sua opinião, a cultura de cooperação, que para mim é a única forma da micro, da pequena empresa sobreviver, é a partir da união de esforços, da união de talentos distintos, porque muita gente acha que ser associativo é você se juntar com quem é igual a você, Entrar na bacia das né? almas. Então, na realidade, né, ser associativo é você, né, juntar-se a outros que muitas vezes têm pensamentos distintos aos seus, mas que quando, né, se unem, dão passos que dificilmente são dados de forma individualizada. Mas empreender aqui na Bahia e no Nordeste é mais difícil, você que, né, desenvolve consultoria no país inteiro, do que no Sul, ou é mais ou menos a mesma coisa? Qual a sua opinião? Adriano, é um prazer muito grande voltar aqui a essa casa e lhe rever. Tem muito tempo que a gente não bate um papo assim mais Nós formal. fizemos aqui, só quebrando um pouco o protocolo, um encontro de municípios aqui em cima, né? Na época da nossa querida Lise Weckerli, né? Que Nossa, nos cedeu, sou né, o apaixonado. espaço assim, e a gente como morrendo de medo, porque tinham que ser montados estandes, né? Na época da apresentação dos projetos conceituais de shopping a céu aberto, que a gente buscou parceiros para poder investir nos municípios. E foi um dia mágico, né, aqui em cima. E a nossa preocupação era pegar e aqueles estandes arranharem, né, o chão bicentenário dessa casa. Então, né, então só quebrando um Com pouco certeza. esse raciocínio de Márcio. E aí, nas nossas caminhadas, Adriano, me veio uma música, né, que inspirava a gente nas Nas nossas nossas andanças. estradas, Né? Eu conheço cada passo desse chão, cada né? palmo, Cada né? palma desse chão. Mas que maravilha a gente estar aqui hoje nessa A casa poeira é fantástica. nossa Ah, vitamina. Renato Teixeira. pois é, e aí Uhum. quantas caminhadas tivemos juntos por aí. E a minha vida, Adriano, você conhece boa parte dela, né? Ela sempre foi pautada no empreendedorismo, né? De trabalhar, eu nasci em uma casa de empresários, né? Uma família de empresários, me formei, continuei a exercer a atividade de empresário, até um dia que eu achei isso, olha, vou começar a ajudar as pessoas também, né? E nesse período aí passei pela Associação Comercial de Jequié como parceiro, como diretor em diversos momentos, a CDL de Jequié como presidente por 2 gestões, caminhamos aqui na FCDL. FCDL, parceiro também da Associação Comercial, nessa casa aqui, quantas vezes estivemos juntos, né? Uhum. E uma das coisas que você falou aí, a- para se juntar precisamos ser iguais. E eu me remeto a um grande amigo, um querido amigo que para mim foi um dos grandes mestres, né? E você teve o prazer de conhecer também, e infelizmente já passou para o andar de cima, nosso querido amigo Adão de Souza, Sim. né? E Adão sempre dizia, para a gente trabalhar, os empresários, a gente precisa ter convergências, mas a gente tem divergências, né? A Uhum. gente precisa começar a trabalhar as convergências para O que nos une? minimizar as divergências. Então, o que nos une, qual é nossa essência, o que é que nós temos em comum? Nós precisamos ter algo em comum, né? E a partir daí, a gente trabalhar
como a gente pode minimizar as nossas divergências? Hoje, a gente vê que o sul do país, nós também que fomos militantes e fomos precursores, né? Podemos dizer isso, apesar de que lá fora é uma atividade já secular, mas infelizmente no Brasil, algumas dezenas de anos, algumas décadas, né? A central de negócios, né? E a gente tem grandes empresas aqui, grandes grupos hoje unidos em centrais de negócios, em que as pessoas não precisam se fundir em um negócio só. A gente vê as grandes empresas no Brasil inteiro, no mundo inteiro se unindo com fusões, aquisições, e o pequeno empresário como é que fica nessa história? A gente chega no sul do país e nós vemos municípios como Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, que tem políticas públicas focadas no fomento de centrais de negócios, com centenas de centrais de negócios no estado. E aqui a gente tem, apesar de que Bahia já esteve no topo dos 5 estados brasileiros com mais centrais de negócios, mas hoje já não é uma coisa tão comum novos empreendimentos de centrais de negócios aqui no estado. Mas a união dos empresários é que faz essa grande transformação. Eu não posso. A gente vê, começou aqui no país com o segmento de varejo de alimentos, mas foi para farmácia, foi para material de construção e diversos outros segmentos. Mas se o pequeno empresário, ou melhor, deixa eu corrigir aqui que uma das coisas, se o grande empresário da micro e pequena empresa, né, ele não se unir, não buscar as suas convivências, ele vai continuar usando uma expressão, uma expressão de um querido amigo, né, do passado e também do presente, né? A gente só se une se a gente comer um saco de sal junto. Você conhece essa expressão? Essa expressão de meu querido amigo Adriano Câmara. A gente tem que comer um saco de sal juntos. Porque saco de sal não se come numa sentada só. Eu estava aqui me contendo, porque logo quando ele começou a contar essa conversa da central de negócios, que é um mantra que ele sempre carrega na abertura das centrais, que é exatamente esse desafio. Inclusive, Adriano, replicando essa sua colocação, essa sua ponderação aí do saco de sal, uma das últimas centrais que a gente trabalhou, a Rede 15, no município de Camaçari, começaram com 15 empresários de varejo de alimentos. Quando eles comemoraram um ano, eles fizeram como brinde um saco de sal personalizado. Tá vendo? Só que tem que ser um saco de sal vazio, né, Adriano? Mas muito bacana. Então, a gente pensa, a gente vê no mundo inteiro centrais de negócios com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 empresas. Aqui a gente fala em 20, 15, 20, 30, e ainda a gente precisa trabalhar melhor, a gente precisa fomentar ainda mais que os empresários eles precisam se sentir parceiros, né? Eu brinco sempre, desde a época que a gente conversava muito lá atrás, se você vai comprar um sapato, onde é que você vai primeiro? Em uma rua que tem uma loja de sapato, onde tem 10 lojas de sapatos. Sim. Então, quando você chega na rua que tem 10 lojas de sapato, aí sim você vai ter competitividade das empresas. Mas a gente precisa trabalhar o segmento, a gente precisa trabalhar os territórios, a gente precisa trabalhar o fomento do empreendedorismo em si, a união faz a grande diferença. Perfeito. Luiz, e transportando agora para o segmento específico de bares e restaurantes, que é algo que vocês, além do turismo, né, militam no dia a dia, né? Como é que hoje, aqui na Bahia, não especificamente Salvador, né, mas na Bahia, já que, né, o nosso podcast tem um grande alcance, como é que ele se dá em termos de cooperação? O que é que hoje tem sido feito para que empresários de um mesmo segmento, no caso, bares e restaurantes, possam estar tirando proveito e aumentando a sua competitividade a partir da união? Esse continua sendo o grande desafio. Esse continua sendo o maior desafio. Porque, veja, e os números são grandes,
que retratam a expressão do segmento no que diz respeito ao seu aspecto econômico, né? E ainda levando em consideração todo o aspecto sociocultural, que é muito presente, né? É de todos nós. Para o turismo, muito mais ainda, porque se há uma certeza no turismo, é que haverá uma relação dele com alimentos e bebidas no destino ao qual ele fará a visita. Perfeito. Já que a gente está falando de turismo, aquele que não é só não é o bate-volta, é aquele que permanece no seu destino, Uhum. ou seja, pelo conceito do que a gente chama de turista. Então, se você tem uma ideia, nós estamos falando em Salvador algo em torno de 19 mil CNPJs, algo em torno de 19 mil bares e restaurantes ligados a esse setor. No estado da Bahia, nós estamos falando em torno de 65 mil a 70 mil CNPJs, ainda com a estimativa de algo em torno de 60% de informalidade. Sim. Então, nós estamos falando aí de um número expressivo de negócios e a gente tem como uma média de dados estatísticos algo em torno de 5 pessoas. 92% do nosso segmento é de micro e pequenas empresas, que empregam até 5 pessoas e muito da sua estrutura familiar. Ou seja, se um CNPJ fosse um habitante, Era uma teríamos hoje o quarto ou quinto município do estado. Excelente, nunca tinha pensado sobre esse prisma. Em CNPJ, Em não em CNPJ. número de pessoas ocupadas. Aí talvez seja uma feira de Santana, se Exatamente. duvidar. Né? E se você fizer um recorte disso dentro de universo, você vai perceber que grandes cidades, e com essa expressão, dos 4 mil e poucos municípios no Brasil, você tem poucos nessa faixa, Uhum. né? O que torna altamente expressivo esse segmento. Se a gente transportar esse número para nacional, nós estamos falando em torno de 1 milhão e 200 mil empresas, né? CNPJs também ligados a isso. Isso. Com essa característica que eu lhe falei, muito de 92% de micro e pequena. Então, ele é um recorte muito claro do que é que nós temos como perfil. E aí, mas ao mesmo tempo, você entende o porquê também que o desafio associativista nesse segmento se torna mais ampliado. Porque esse cara, essa pessoa, esse gestor, né, ele está muito, ou gestora, ele está muito próximo, ele está com a barriga no balcão. É uma das maiores características do empreendedor desse segmento, a dificuldade da cadeia de fornecedores chegar naquilo que a gente chama do decisor. Por quê? Porque você não consegue falar com ele, porque ele está na operação, ou ele está na cozinha, ou ele está no salão, ou ele está fazendo alguma coisa. Então, ele é uma força motriz muito grande dentro da estrutura. É um executor mesmo. É um executor, ele é tudo, né? Ele é tudo. Então, e sofre de tudo, tem muito pouco tempo, é tudo que a gente já conhece do que é esse universo. O que torna os interesses deles. E aí ele fica com um olhar muito limitado da coletividade, já pela própria pressão do tempo e dessa estrutura que toma dele atenções muito maiores do que de um outro perfil de empresário. Então, o segmento. E aí, fora as questões das crenças e tudo aquilo que a gente vem falando. Então, você tem esse elemento que é um elemento importante porque ele é um elemento da existência. Né? Dedicar tempo ao coletivo dentro de uma estrutura que já me toma 100% do meu tempo, e se eu abdicar de algum desse tempo, automaticamente vai gerar problemas imediatos para a minha operação e para o meu negócio, essa escolha, obviamente, é uma escolha muito mais difícil, muito mais ampliada. Então, mas você vê, como a gente estava conversando um pouco antes de bater esse papo aqui, a expressão que se tomou da área de gastronomia de bares e restaurantes na Bahia nos últimos 10 anos. Sim. Há uma mudança muito grande, né, de profissionalismo, de empreendedorismo muito mais profissionalizado, muito mais interessado, muito mais sofrendo menos a questão da mortalidade das empresas precocemente. Sim. Então, e automaticamente você vê uma certa busca já por esse caminho associativista. Mas, em termos numéricos, a gente ainda precisa crescer muito, né? E é um grande desafio disso. Então, o desafio maior, pelo que eu entendo da minha história eu estou na Brasel desde 1995, completando agora 30 anos. E aí você percebe que o grande desafio é como é que você agrega valor de uma forma pragmática a esse gestor, essa empreendedora, para que ela possa dedicar tempo a também o aspecto associativista e a também a crença das transformações. Porque nós só conseguimos realizar mudanças do ponto de vista setorial se tivermos representatividade.
E para ter uma representatividade, a gente precisa de legitimidade. E a legitimidade só vem da participação, não Sim, são apenas grupos de WhatsApp que resolvem a vida, exatamente. né? É a presença, é o movimento, é a colaboração, é a diversidade. A única coisa que eu posso deixar com muita clareza é porque se tem uma coisa muito interessante, são os encontros de associações como a Brasel, que realizam encontros, por quê? O perfil do dono de restaurante, bar e restaurante é o perfil de ser anfitrião. É o perfil daquele que está ali. Então você imagine juntar, agora nós estamos ultrapassando os números dos 20 mil associados no Brasil, juntar esse povo todo junto, que alegria que não é, que momento interessante não é, que quanta coisa a gente entende de colocar. Então, é um desafio de conseguir ter uma relação de troca importante, porque a gente também, durante muito tempo, pecou, e aí fazendo a meia-culpa das lideranças empresariais, de se colocarem naquela situação de, olhe, o caminho é o associativismo, bateu em um, bateu em todo, tá todo mundo junto, beleza. Unidos somos mais fortes. É aquilo que eu falei, é óbvio. Mas se a gente não tiver uma troca, se a gente não proporcionar os elementos para isso, obviamente que isso não vai acontecer. E aí, com os elementos que eu coloquei para você, complicam esse processo. Que termina sendo, foi muito bom ter citado isso, né, porque uma associação ela tem três grandes esferas. Essa primeira que você falou, que é um erro, né, focar em apenas ela, ser representante, né, tem que ser isso também, né, Sim. através do lobby, através Isso. né, da representação como um todo, mas também tem que ter bons produtos e serviços para os seus associados e também tem que estar preocupado com a comunidade, né, e com o desenvolvimento socioeconômico do entorno, né, que aquela empresa, aquele negócio está envolvido. Sim. Então, só assim se tem um associativismo forte quando se há um equilíbrio dessas três grandes esferas de processo. Mas, Márcio, hoje nós vimos também, e nós saímos aí de um período de pandemia, em que houve mudanças consideráveis na chamada alimentação fora do lar, né? Mudança de cultura, né? Enfim, e talvez isso tenha fortalecido muito, né, a expansão dos negócios de bares e restaurantes, né, podendo ir além das suas mesas, né, dentro do seu salão, através das vendas, através das grandes plataformas também. Mas isso, aliado à geração Z, trouxe realmente profundas transformações para o segmento? Como é que ele se deu? Como é que você percebe isso? Cada dia a gente tem que entender, cada dia é um dia e as pessoas mudam, né? Ontem mesmo, coincidentemente, Adriano, depois de muitos anos, não, um bom período que a gente não falava, a gente falou na pandemia ontem, né? Verdade. Nós voltando aí de Santo Antônio de Jesus, conversando, Parece que é uma coisa que foi tão Pois, distante, né? pois é, foi Anteontem, anteontem, uma coisa que, tão graças a traumática, né? Deus, a Uhum. Deus, a gente nunca pensava naquele momento que a gente fosse se livrar daquela situação tão rápido, Uhum. que é claro que foi um bom tempo, mas que há 5 anos depois a gente fala como algo do passado, né? Passado Então, distante. isso graças à ciência, graças aos pesquisadores, à mudança, à aceitação das pessoas, enfim. Então, nós saímos de uma situação de pandemia que tudo fechou, e a única sobrevivência, tanto para os consumidores, como para as empresas e bares e restaurantes, era o delivery, né? E nós tivemos um crescimento absurdo do delivery durante a pandemia, né? O nível, mas mesmo assim, o nível de faturamento dos bares e restaurantes caiu assustadoramente. 2 anos depois da pandemia, as empresas voltaram a se equilibrar a nível de média de faturamento. 3 anos, o segmento do food service, de uma forma geral, de alimentação fora do lar, chegou a equilibrar o faturamento anterior à pandemia. Mas a mudança de conceito aconteceu.
as pessoas, Salvador nunca foi uma cidade essencialmente boêmia. Tinha movimentos à noite, tinha movimento em alguns locais até mais tarde, né? Mas E Salvador eram assim muito bem Muito pontuais, né? pontuais, né? Era Rio Vermelho, Isso. Itapuã na década de 70, É. ali tinha alguma coisa assim A forte. Kombi do 4 rodas. Um de 4 rodas que tem até hoje, e eu fui consumidor durante muitos anos, ali morando ali pertinho. Né? Hoje a gente tem um Santo Antônio, né? Isso. Muito forte. Pois é, Kombi 4 rodas, né? Kombi É a 4 única pessoa que eu vi na vida parar 3 vezes numa blitz de bafômetro na mesma noite. na mesma noite. Essa Mas- história é engraçada, depois eu lhe conto. Mas E hoje tava limpinho, viu? Não tinha nada. nem uísque. Numa comemoração da FCDL. Mas, gente, o delivery chegou e chegou para ficar, no Brasil, no mundo inteiro. Né? As plataformas de delivery estão aí. Eu brinco sempre, e inclusive participei de um curso há uns 2 anos atrás da SPM, e boa parte dos assistentes, né, eram de uma plataforma de delivery. E eu brincando disse, olha, que a plataforma de delivery referida aqui era um mal necessário, né? Acho que os empresários eles precisam ter uma gestão muito profissional. Ontem mesmo nós estávamos numa palestra em Santo Antônio de Jesus, proferida por meu amigo Luiz Henrique, e é o tema que vai imperar, Adriano, eu acho que depois aí cabe muitos papos sobre isso, que é a nova legislação tributária, a reforma tributária. Certo. A reforma tributária vai mudar tudo, mas voltando para o delivery aqui, a gente precisa ter uma gestão profissional das empresas. O empresário ele não pode ter a plataforma de delivery como um opositor. Ela é um mal necessário, a gente precisa trazer o cliente. E a plataforma ela não vende comida, ela vende serviço. Ela aproxima, eu vi há um tempo atrás de um gestor de uma plataforma, que a plataforma de delivery era une, né? Quem tem pouco tempo e dinheiro com o entregador que tem muito tempo e pouco dinheiro. Então, é uma relação de troca entre os 3 elos do processo: o entregador, o empresário e o consumidor. Hoje, a gente vê que o delivery ele continua crescendo, né? Cada dia cresce mais um pouco. Não cresce com aquela curva de ascendência que tinha na pandemia, claro, mas a gente tem. Com isso, muitas pessoas, e com um efeito que pouca gente hoje fala, mas é um efeito importante, que é o efeito da alcoolemia, né? As blitz e bafômetro. Muita gente tem deixado de sair de casa, às vezes, e consome pelo delivery. Né? Então, a gente precisa hoje pensar, se a gente olhar, tem casas específicas hoje em Salvador e no mundo para o delivery. Tem casas que têm dividido a sua venda entre meio a meio, delivery e atendimento presencial, para consumo presencial. E parte que tem uma participação pequena no delivery. Mas o delivery é algo que chegou fundamental, né? E isso tem feito com que muitas pessoas hoje deixem de consumir nos restaurantes de forma presencial e passe a ter uma experiência, e aí como essa transformação nos restaurantes, né? Os restaurantes estão se especializando em como a gente vai levar o melhor tempo de viagem do alimento, como é que ele vai ter uma melhor apresentação desse alimento, como é que esse alimento vai chegar na casa do cliente, como é que ele vai proporcionar uma experiência do cliente na sua residência, similar que ele tem no restaurante, como é que ele vai preparar o prato do delivery, que é diferente. Imagine que você pega um hambúrguer, por exemplo, e você fecha o hambúrguer e bota em um papel laminado ali, e aqui bota numa caixa, numa embalagem, aquilo ali continua cozinhando até chegar à casa do cliente. Então, se eu pego
um produto que eu peço ao ponto, ele vai chegar lá bem passado. O empresário, ele precisa, o chefe, ele precisa ter a ciência de como ele vai tirar, como é que vai produzir esse prato para chegar na casa do cliente como estivesse um restaurante. Mas a essência dos restaurantes, que é alimentar pessoas, é o convívio das pessoas, é a alegria. Ninguém vai para um restaurante ou ninguém pede um delivery para ficar triste. Vai para ter uma experiência fantástica. Os empresários, eles estão, cada dia que passa, se especializando mais, se aprofundando e trabalhando para que gere a melhor experiência aos nossos clientes, aos consumidores. Agora, veja que interessante, você me É. provocou mais um insight interessante Opa. também. Veja aqui quando você chama a questão, né, como são as palavras e o respeito a elas e o quanto elas traduzem Sim. as coisas de forma clara. Você começou essa questão sobre alimentação fora do lar, o setor. E a gente está falando de um delivery que é uma entrega que não é mais fora do lar, né? Ele está se alimentando dentro do lar dele. Então é uma alimentação produzida fora do lar. Fora do lar. Não Perfeito. mais, né? Veja que Nunca tinha feito não essa. é, não, eu também não. Você me provocou. Mas, inclusive, ó, né? o NRA, que é National Restaurant Association, que é a maior associação de restaurantes do mundo, ele tem um conceito do food service até 2018 e depois de 2018, né? Então, até 2018, ele dizia que food service é a cadeia de produção de alimentos fora do lar, né? Depois de 2018, ele acrescentou consumindo fora do lar ou no domicílio. Então, a importância que o delivery, inclusive antes da pandemia, que essa transformação foi em 2018, 18, né? 2 anos. 2 anos antes da pandemia, que ele agregou Fez um adendo, fez um adendo, colocando ali o delivery, o grab and go, que é o pegar e levar, o take away, que é pedir, retirar, enfim. A gente fala muito de expressões americanizadas, né? Sim. Mas é o cenário que a gente vive, mas a encomenda e retirar, o delivery, o pegar e levar, enfim, isso tem sido transformador no segmento de alimentação fora do lar. E o iFood é uma empresa brasileira, né? Baiana, né? O CEO Baiana. o CEO baiano. Inclusive, Adriano, Olha só. o fundador do que hoje não é mais o CEO, né? É. O fundador do iFood é de Itabuna. Olha só. É mesmo. Já pensou o perigo se fosse de Jequié? Então, vamos lá. Eu queria entender o que é, então, o Food Hub Solutions, né? O que é essa instituição, né, que vocês são fundadores, né? Do que trata esse conceito? Pois é, Adriano. Dentro a gente militando nos últimos, como você disse, né? A minha história sempre foi varejo, né? E a alimentação fora do lar também é varejo. É uma mistura de varejo, de indústria, de serviço, tudo junto. E nos últimos 10, 12 anos eu tenho me dedicado ainda mais ao segmento da alimentação fora do lar, né? Nesse caminhar na vida, que eu tive alguns grandes irmãos, como você, por exemplo, né? E eu conheci outro grande irmão aqui da vida, e hoje é irmão mesmo também, como você, que é o Luiz Henrique. E a gente vem sempre pensando em soluções. E você que não dissesse o como você, que eu já estava ficando Aí ia trazer a lasanha, já passa de panqueca de Dona Margarida. Dona Margarida, uma delícia. Pois é, e aí a gente via que o segmento de bares e restaurantes ele é muito carente de profissionais que se dedicassem à formação dos empresários, a trabalhar a gestão das empresas. E eu me dedicado muito nesses últimos anos. E junto com o Luiz, a gente começa a pensar em algumas soluções, né? A gente tem realizado diversos eventos de fomento à cultura gastronômica, por exemplo, como o concurso da Moqueca, né? O concurso da Moqueca aconteceu esse ano pelo 3º ano.
no estado da Bahia, que promove nas 13 zonas turísticas a melhor moqueca de cada zona, e depois a gente escolhe a melhor da Bahia. A gente vem trabalhando diversos outros produtos, como o Festival Sabor de Sage, em Santo Antônio de Jesus. A gente vem trabalhando o desenvolvimento do conceito da melhoria da gestão das empresas, né? Da profissionalização dos empresários. E com isso, a gente, nesse caminhar, surgiu a Food Hub Solutions, que na realidade é um ecossistema de soluções para o food service, né? É uma solução para o varejo para alimentação fora do lar. Então, a ideia é que a gente possa ter, na nossa base, na nossa estrutura, na nossa relação, as melhores soluções que existem no Brasil e no mundo para a alimentação Nas fora do mais lar, diversas áreas. nas mais diversas áreas. Desde fornecedor da matéria-prima, de soluções de automação, de capacitação. Desde sonhar o negócio e estar aí operando, dando resultado, né? Uma das coisas hoje, a gente tem se unido a grandes empresas, grandes soluções no estado da Bahia e nacionalmente, né? Agora mesmo. E agora internacionalmente. E agora internacionalmente. Nós estamos junto com a empresa Tangerine, né? De onde? De São Paulo. Sim. Nós estamos indo com um grupo de empresários, talvez a maior delegação do Brasil, para o NRA em Chicago no mês de maio. Né? Então, explica o que é o NRA para o nosso ouvinte. É isso. Eu falei rapidamente no instante ali, que é o National Restaurant Association, e que é a maior associação mundial de restaurantes, né, de donos de restaurantes, e que no mês de maio, todos os anos, acontece em Chicago o encontro, a maior feira das Américas, né, de alimentação fora do lar. Então, nós estamos indo junto com o pessoal da Tangerine, né? A Cristina, que até pouco tempo estava com outro nosso grande parceiro do passado, com a Gouveia de Souza, ela promovia os eventos com a Gouveia, né? A Gouveia Food Service, hoje ela criou a empresa dela, que, como diz que todo bom profissional, né, tem uma veia da Bahia, ela é também de Brumado, olha. Né? Ela também aqui é baiana, de Brumado, e a gente fez uma associação. Um serrentino da Gouveia. Pois é, serrentino, baiano. Também baiano, de Feira de Santana, né? Enfim, são vários parceiros, vários amigos. Também temos uma parceria muito forte a nível de São Paulo, de Brasil, na realidade, com a Food Consulting, que o Sérgio Molinari. Então, a gente tem, além de diversos, não quero menosprezar os nossos amigos aqui da Bahia, nós temos diversos, os melhores profissionais da Bahia, estão junto com a gente nessa empreitada, né? E a gente quer, sim, poder apoiar os empresários da Bahia e do Brasil nas melhores soluções de alimentação fora do lar. Perfeito. E como você citou, Adriano, exatamente nasceu muito desse conceito do que é ir trazendo para a sua semente, né, para o seu propósito. Nasceu muito dessa experiência que tivemos juntos exatamente na pandemia. Sim. A pandemia nos aproximou muito do ponto de vista de diversos desafios que todos nós fomos talvez um maior número de lives institucionais. Todos os dias, às 18 horas, estavam lá colados. E Luiz me ligava, Luiz ligava no meio da tarde, e aí vamos falar o quê? Saiu uma bomba hoje, não sei o que nós vamos falar, mas vamos botar a cara que nós vamos estar lá junto com os empresários. Chega arrepia. Arrepia. Então surgiu disso. Né, surgiu daquele momento que a gente tinha que enfrentar todos os problemas, seja lá o que viesse. A dor. Né? Não tinha como você falar, não sei. Foi o que a gente falou, mas era todos os santos os dias nós estávamos ali, nem que se fosse para dizer nada, a gente sabia que era importante estar ali, estar presente. Acolher, exatamente esse o propósito que a gente traz. Nós não temos a soberba de dizer que sabemos tudo e vamos resolver tudo, mas nós temos o propósito sincero de acolhimento, de falar, olha, estamos juntos e nós vamos trazer para você o melhor caminho que você possa seguir. E esse a gente vai estar
Então, o ecossistema surge para atender toda a necessidade do empreendedor do segmento de alimentação fora do lar agora e produzido fora do lar, né? Já corrigindo e atualizando. E consumindo ou não. Consumindo ou não fora de casa. Porque é interessante, você toca num assunto que é o acolhimento, e eu estou tendo essa oportunidade de desenvolver um trabalho com a Fundação Paulo Cavalcante, que é o Marsúpio, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é literalmente identificar pessoas na informalidade, operando na informalidade, retirá-la da informalidade, e com instrumentos que já são de domínio público, mas que faltava, e a gente percebeu isso, né? Esse fator que é alguém que pegue no braço, né? Que leve, que mostre, né? Que apresente, que represente. Então, o acolhimento é algo que é um grande diferencial, e voltando à origem, porque a origem do associativismo é o de acolhimento, é o de colocar debaixo de um mesmo guarda-chuva, né, de poder oferecer aquilo, né, que aquela pessoa tem alguma necessidade, alguma deficiência. Então, o Food Hub Solution, então, trabalha esse grande ecossistema e traz também, imagino, e aí já entra aí um convite para que a gente possa, enquanto UniACB e a Food Hub Solution, desenvolver algo, né, que possa dar um valor agregado maior, né, uma certificação de uma pós-graduação, né, de 360 horas no mínimo, para poder esses donos de bares e restaurantes poderem, né, chegar e ter, né, dentro da área que ele trabalha, nas mais diversas esferas, uma certificação mesmo, né, de alguém que não aprendeu somente com a barriga no balcão, mas incorporou, né, uma série de insights, ideias, soluções, né, normas, né, às quais estão todos os dias sujeitos, né, junto às diversas fiscalizações por que passa, e a gente poder desenvolver, quem sabe, no futuro próximo, essa grande parceria. Posso falar aqui, Luiz? Pode. Desafio totalmente aceito. Então, perfeito. Eu só um adendo aí muito importante, essas normas de fiscalização, como muita gente fala, eu falo o contrário, eu falo que é uma norma de proteção. Sim. Né? A gente trabalha com comida e as empresas sérias, todas elas, no nosso segmento, elas trabalham com normas, e normas que visam a proteção da empresa e dos seus clientes, né? Dos seus consumidores. A exigência legal, ela tem que ser cumprida, é claro que temos que entregar todo a fiscalização que tiver, é claro, mas a segurança principal é para nós mesmos. Né? Nós temos que ter a segurança que nós estamos entregando o melhor que nós podemos entregar, com a segurança de um produto que nós comemos. Afinal de contas, todos os empresários do segmento e seus colaboradores comem no estabelecimento, né? Comem do produto do estabelecimento. Então, nós não produziremos nunca um produto que vai fazer mal ao empresário. Então, eu falo sempre que a principal importância de seguir os normativos não é para apresentar a fiscalização, é para ter o melhor qualidade dos produtos disponíveis para os nossos consumidores. E você veja a dimensão importante desse desafio que a gente está se colocando em conjunto a partir, né, desse papo, que já vem sendo conversado, já tem esse namoro já estabelecido. Aqui virou noivado. E a gente já tem exatamente aquilo, o primeiro elemento que você mesmo trouxe, que é a composição de uma oferta que é não só associativista, não é só representativa, ela também é de troca. Sim. Né? Preencher esse universo e outra coisa, há uma lacuna gigantesca imagine que qualquer segmento empresarial necessita de conhecimento estruturado, com metodologia e com certificação. Sim. E essa união proporciona exatamente isso, que não é concebível que dentro de uma estrutura que nós já comentamos aqui, do tamanho e do significado que é o de alimentação fora do lar, nós não termos pós-graduação nesse universo. Sim.
que é uma coisa que você vai procurar hoje na Bahia, você não acha. No Brasil você vai encontrar de dedo. E olhe lá. E todas elas com um grau de distanciamento muito grande. Porque, infelizmente, também você vai para os órgãos tradicionais, você tem uma distância muito grande da realidade do dia a dia. Porque a gente já está falando, a complexidade já é grande, porque nós somos indústria, comércio e serviço, tudo ao mesmo tempo. Isso. E temos características muito grandes, porque uma operação de um restaurante aquilo é completamente diferente de uma operação de um restaurante à la carte, que é completamente diferente de uma operação de delivery, que é completamente diferente de uma operação de balcão. São universos muito distintos e muito, né, com suas características. A gente precisa de gestores capacitados a isso dentro dessa realidade. E essa parceria vem para suprir exatamente essa demanda importantíssima para o segmento. Perfeito. Fico feliz porque vai ser um contributo não só Expressivo. para o estado da Bahia, mas para todos esses. Qual o número que você colocou de CNPJs? Na Bahia, 65 mil e 1,2 milhão no Brasil. 1,2 milhão no Brasil. Então, nós estamos falando aí de um público-alvo ávido, né? Que já percebe a necessidade de estar antenado para se manter no jogo, porque as mudanças têm sido muito rápidas, né? É um segmento que tem passado, entra diretamente nessa matriz de oferecer produtos cada vez mais diferenciados, né? Com o menor custo possível, né? Enfim, né, convivendo em ambientes cada vez mais diferentes do tradicional, né, o número de bares e restaurantes em shopping centers que antes eram somente lanchonetes, uma coisa. Hoje são lojas âncora. Hoje são lojas âncora, bem lembrado, com espaços específicos dentro de um shopping, por exemplo, e esse é apenas um desafio, porque existe outros, o próprio espaço, como o Márcio relatou lá no exemplo do sapato lá atrás, de você criar mecanismos que se tenham vilas em que as pessoas possam ter diversas opções no mesmo território, né? Isso facilita muito mais a operação. O mix. Eu lembro que eu e Márcio, a gente ia lá em São Paulo para poder ver aquele espaço lá do Mantini. Família Mantini. Família Mantini. A rua andava. Era um dos conceitos de shopping aberto que a gente tinha, porque através da cooperação eles conseguiram que todo o espaço fosse bancado por uma bandeira de cartão de crédito, né, que pudesse ter um piso diferenciado, uma abordagem diferenciada. Então, tudo isso aí, todos esses conceitos precisam ser recuperados para que a gente possa novamente fazer com que espaços antológicos que se tinha no passado possam voltar com mais competência, com padrão, com cooperação entre os participantes, para que custos de segurança, limpeza, atrações possam ser divididas e não somente dependentes do poder público lá para que leve movimento para o espaço, né, Márcio? Com certeza. Há pouco tempo atrás, nós vimos de um empresário baiano aqui, que foi convidado para ir para ter uma operação em um shopping em outro estado. Deixa eu só quebrar aqui. Geisa, a gente vai precisar de mais uns 10 minutos. Ela já disse ali, há 20 minutos atrás, só faltava um pouquinho, mas a conversa. O noivado. Isso porque não está no bar do restaurante, a mesa está só de podcast. Boa. Vamos lá. E que ele foi convidado para ir para um shopping center em outro estado. E aí que ele chegou e disse, mas você não tem espaço, somente você vê o nível que chegou a representatividade da âncora do restaurante. Ele disse, mas no shopping não tem espaço para botar uma casa do tamanho da casa que a gente está montando hoje. Ele não se preocupe, escolha onde você quer que a gente tire um pedaço de estacionamento e faz uma área nova para você. Opa. Então, olha a importância
que o segmento de alimentação fora do lar, que sempre teve, desde a história lá atrás, né, que restaurante vem de restaurante, de restaurar, de alimentar, de acolher, e hoje a gente está vendo uma coisa bem maior do que se esperava, né? Hoje a essência, todo mundo come, todo mundo se alimenta, todo mundo vive uma experiência. Então eu brinco sempre que se é para matar fome, a gente come qualquer coisa e mata fome. A gente vai num restaurante, a gente busca as melhores opções de experiência. E hoje aqui na Bahia, nós temos restaurantes dos mais valorizados do Brasil e do mundo, né? Os nossos restaurantes estão nos melhores do Brasil, estão nos pontuados melhores do mundo, né? A nossa culinária baiana, né, É um patrimônio. é um patrimônio. A nossa muqueca, né? E aí eu resisto muito bem que muqueca tem que ter Muqueca. dendê. Não tem Muqueca é muqueca, né? É. Então, a história que é muqueca, a história da transformação das pessoas através da culinária, os nossos causos da cozinha, a nossa história. A gente fez um festival o ano passado, em Santo Antônio de Jesus, que nosso tema as histórias e histórias, mesmo sabendo que não se usa mais o história com H, mas como é que Com E. tinha. É com E. Só com H, Só não com usa H. mais com E, mas como é que a gente vai contar aqueles causos da cozinha, a conversa do pé do fogão, a resgatar as receitas de manhinha, da titia, da vovó, aquilo que tem passado de mão em mão, de geração em geração. Então, isso é uma essência que a gente precisa retratar, e esse é o nosso DNA muito grande da Food Hub, trazer a essência da gastronomia, trazer o que melhor se tem de gastronomia, trazer a cultura de acolhimento, de restaurar, de acolher as pessoas. Isso é o valor. É o nosso valor. É o nosso É o valor. nosso É valor. o propósito. E o propósito. Amigos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que foi uma conversa para os nossos ouvintes aí do portal IAI, da nossa aula aberta da UniACB, da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Essa oportunidade de estar aqui com esses dois baluartes, né? Defensores, né? Três. Parceiros. Parceiros de primeira ordem, né? Desse segmento que é tão importante, é tão necessário, né? E que faz parte, né? Independente da sua classe social, da sua religião, da sua, né? Todo mundo em algum momento consome, se não diariamente, né? Produtos, né? Vindos da alimentação fora do lar, vírgula, consumida ou não. Consumida no lar também, né? Então, eu queria só terminar queria que Luiz pudesse fazer um link entre o turismo e a importância dos bares e restaurantes em atender a esse público. Nós também temos, Márcio Maia, algumas. Não queria nem terminar com essa coisa de fragilidade, de ameaça, mas foi um tema que terminou não sendo exposto e talvez seja um grande desafio para nós, né, que estamos, eu já me incluo nisso aí também, que é de atender ao turista, principalmente o turista de fora, né, pela dificuldade de uma segunda língua, às vezes, dentro do restaurante. Como é que você vê isso? Se isso realmente é um empecilho, ou se a gente, com o nosso jeito baiano, a gente consegue pegar e ter conexão com o nosso visitante? Temos tempo para aumentar o podcast, porque dá para aumentar, isso aí já dá para começar o outro e já embarcar a segunda ideia. E isso nos aproxima demais da Universidade Aberta, por isso, porque qual é o grande desafio? Olha quantos elementos nessa sua pergunta, nessa sua provocação traz.
E aí eu vou tentar sintetizar isso. Por exemplo, nós temos, né, foi o nosso grande secretário, Domingos Leonelli, e um grande amigo, foi secretário de Turismo do Estado da Bahia. Parceiro nosso. Parceiraço, e ele tem uma frase também que eu gosto demais, que expressa muita coisa. Ele disse, olha, o turismo é a primeira vez na história da humanidade onde um povo visita o outro, ou vai, se desloca ao local do outro, não para dominar, mas sim para compreender e vivenciar as suas realidades locais. Isso é de uma profundidade gigantesca do que a gente possa entender de humanidade, de humanismo, né? Então, e ao mesmo tempo aí isso já é por si só um elemento extraordinário a ser observado. Ao mesmo tempo, traz para nós que estaremos recebendo essa visita uma responsabilidade gigantesca. E essa responsabilidade gigantesca, ela se traduz nas formas de atender e de recepcionar essas pessoas dentro do universo do turismo. Então, de acolher. Já que eu não estou sendo dominado, eu estou sendo visitado, eu preciso ter uma abordagem completamente diferenciada, porque eu estou fazendo um acolhimento daquele que está me visitando, e aí eu me torno anfitrião. Todos nós, por natureza, ao recebermos alguém em nossas casas, preparamos a nossa casa, limpamos a nossa casa, tornamos ela mais agradável. Então, essa é a outra missão do turismo, que também traz um velhíssimo clichê. Para o bom turismo, o bom local de turismo é aquele que é bom para o morador, é bom para aquele que está presente, o morador local. E o que nos traz uma construção de sociedade muito mais efetiva, ou seja, para eu me tornar um melhor atrativo turístico, eu tenho que ser um melhor destino de morada, eu tenho que ter prazer na minha residência e preciso preparar a minha residência da melhor forma do mundo para recepcionar aquele que está me visitando. E eu só consigo fazer isso com conhecimento. Eu só consigo fazer isso com estruturação. E aí vem um outro elemento que você estava colocando, que é fundamental, que a gente escuta muito quando a gente viaja e milita na questão do turismo. A Bahia é um local muito bom, muito agradável, mas tem dificuldades na área de profissionalismo do atender. Eu digo, poxa, tá certo, pode até ser, mas a gente tem uma essência muito maior que o mundo também, quando a gente visita, a gente compreende. A nossa característica humana de acolhimento, ela é natural. Isso não se ensina. As técnicas de atende pela esquerda, atende pela direita, ou posiciona o talher de um lado ou do outro ou não, são técnicas, eu consigo transmiti-las. Eu não consigo fazer com que a pessoa tenha por natureza de acolhimento, isso é dela, né? Então, o desafio então passa a ser pegar esse que tem essa essência extremamente agradável e acolhedora, que é cultural, inserir elementos de ferramenta, de técnicas. E olhe, e com um desafio maior ainda, que essas técnicas não me tornem pasteurizados, que não me tire a essência acolhedora que me carrega. Né? Então é uma transformação de soma, nunca de apropriação. E esse aí que está o maior desafio. Aí a gente volta a Leonelli. A gente volta a Leonelli, exatamente, porque o que é que eu preciso? Técnicas de acolher melhor, mas de potencializar o meu sentimento humano de acolhimento e não a minha técnica expressiva, porque eu brinco, e é outra coisa, os maiores xingamentos que eu já ouvi na minha vida foram extremamente educados. Não foi aquele que me xingou dos nomes mais feios, mas me fez aquilo de uma maneira muito tranquila. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu posso ter ambientes extremamente técnicos, mas completamente gélidos, completamente desumanos. E não é essa a proposta do turismo, né? A proposta do turismo é a de acolher, é gente cuidando de gente. Fazer com que o anfitrião se sinta bem, se sinta... O anfitrião e o visitante, né? O visitante. Perdão, o visitante. Eu falei o anfitrião é quem recebe. Mas o anfitrião também. O anfitrião, se ele recebe bem, ele também. O prazer do anfitrião é proporcionar a experiência, a vivência ao seu. É o que dá prazer. Você me fez lembrar da origem de Praia do Forte, né? Sim. A Praia do Forte era uma vila de pescadores, né, com um resort, né, que atraía estrangeiros, que tem características diferentes do turista americano, né, que
que gosta de viver ali aquele ambiente, né? O europeu ele quer explorar, ele quer sair daquele território. E aí o Klaus Peter, se vez ou outra, tinha lá um alemão com dor de barriga, porque tinha experimentado lá uma muqueca lá na Vila do Pescador, e o que é que ele começou a fazer? Justamente o processo de qualificação Isso. daquele espaço para que hoje, né, é o que é hoje um dos maiores destinos do país. Adriano, durante um bom período da minha vida, nós tivemos uma parceria, uma sociedade com uma fundação da Espanha. E trabalhamos muito com turismo. E eu vi de um querido amigo também, a gente faz muitas amizades nesse mundo, e esse também é um querido amigo e irmão, que é o Pere Munhoz. Ele foi diretor da agência de turismo das Ilhas Baleares. E ele chegou para mim e disse uma coisa muito importante: olha, vocês estão falando aqui muito em praias, em belezas naturais. E é certo. A beleza natural da Bahia é muito grande, a beleza natural do Brasil é muito grande. Mas belezas naturais vocês têm no mundo inteiro. Praias fantásticas você tem no mundo inteiro. O que vocês têm que trabalhar mais, explorar mais, é a essência e o calor do povo da Bahia e do Brasil. A cultura da Bahia e do Brasil é diferenciada, é única, é só daqui. Então, a gente vai trabalhar as belezas naturais, a gente vai trabalhar as praias, vai trabalhar a arquitetura, tudo, mas trabalhar o calor do serviço, do atendimento, da cultura, de transmitir quem são os baianos, quem são os brasileiros. Esse é o grande diferencial, né? Nós somos reconhecidos lá fora desde muitos anos como a terra do futebol, o Pelé, o Ronaldinho, Neymar, enfim, mas nós precisamos ser conhecidos também como uma terra de povo ordeiro, trabalhador, do povo que tem uma cultura diferenciada, povo que sabe acolher, povo que tem um calor humano. E isso, como o Luiz falou aqui, é o grande diferencial do nosso negócio, da nossa vida, da nossa essência. Então a gente precisa potencializar ainda mais tudo isso, e é isso que os restaurantes da Bahia fazem todos os dias. A carinho, o acolhimento, a forma de atender, a forma de tratar as pessoas, a forma de produzir o alimento, a forma de dar a essência de nossos pratos, da nossa cultura. Márcio, Luiz, muito obrigado. Muito obrigado a Foi você. Um prazer. uma grande tarde. Vamos, Geisa, fazer com que esse podcast possa chegar nos mais diferentes rincões aí do nosso país, porque atende a bares, a restaurantes, a secretários de desenvolvimento municipal e de turismo, as escolas de gastronomia. Verdade. Foi uma conversa no nível de riqueza, né, de abordagem, insights muito interessante. Verdade. Talvez um dos mais ricos que a gente tenha tido nessas 24 edições. Que E maravilha. eu gostaria muito de agradecer a vocês dois pela generosidade de, numa terça-feira pós-feriadão, né, Que? estar aqui. Feriado? Só não contaram pra gente que era feriado. Porque nós vamos para o interior trabalhar ontem. Aqui um feriado de 8 de dezembro, né, o dia que está sendo gravado aqui o nosso podcast, aqui uma data importante aqui da nossa Salvador. Então, muito obrigado. Meus amigos, não deixem de assistir, dar o seu like na nossa aula aberta do nosso portal. E aí, episódio número 24, com Luiz Henrique Amaral e com Márcio Moraes Maia, grandes parceiros e amigos da nossa escola. Uma boa tarde, boa noite, bom dia, felicidade a todos.